Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma semaninha com o Grupo Memória e nós estamos discutindo o livro do Davidson Faustino e do Walter Lippoldt, Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana. E hoje a gente vai dar continuidade à discussão, a gente vai adentrar aos primeiros subtemas aí do capítulo 1, que vai ser apresentado pelas colegas Adriana e Patrícia, elas vão se apresentar também. E lembrando, né, que nós já temos um primeiro encontro sobre o livro, que foi na semana passada, que está também aqui no nosso canal no YouTube. Que chique, né, gente? Agora nós temos um canal. Eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação das meninas, e aí vou passar a palavra para elas também fazerem a apresentação. Deixa eu localizar aqui. E aí vocês me confirmam, por favor, se vocês se vocês vão ver. E como que eu coloco em tela cheia aqui? Aqui, peraí. Tamanho real. É modo leitura, será? Vê se como é que ela. Já está cheia e está aparecendo. Então pronto. Então, meninas, fiquem à vontade. Quer começar a parte se apresentando? Não está em tela cheia, não. Eu estou vendo a carinha de todo mundo aqui. Mas compartilhar com vocês? Não, tá compartilhado. Abrir na tela cheia. Será que sou eu que abro? Agora sim. Você consegue abrir. Pronto. Então foi? Isso, foi. Eu abri aqui no meu. Aí aparece o pessoal, todo mundo aqui do ladinho e a tela grande, mas tá ótimo. Então, já que eu estou falando, né, eu vou continuar. Gente, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, mais uma semana, graças a Deus. E hoje a gente vem aí com a missão, junto com a minha amiga Adriana, querida, parceira, de trazer para vocês, né, uma explicação, uma introdução, né, sobre a parte 1 e a parte 2 do livro Colonialismo Digital. Então, conforme nós fizemos a primeira vez, que deu super certo, né, a Adri, ela dá aquela startada, e eu vou complementando a fala dela, né, com alguns pontos conceituais, aquilo que eu puder, né. O nosso objetivo aqui é entender por que os autores, eles chamam de colonialismo digital, e quais são os riscos e as continuidades com o colonialismo antigo. Então, vamos nessa. Pode mudar, Thalita. Então, para início de conversa, a gente traz um pouco essa questão do que é o colonialismo, né? E provocar um pouquinho da questão da decolonidade que está presente aqui no grupo. Até a Cláudia colocou uma discussão bacana a respeito. É um conceito que eu uso na minha tese, eu uso os latino-americanos que falam de decolonidade e também alguns eurocêntricos que viveram no Brasil ou vivem no sul global, né? Então, a questão é isso. Como que a gente vai discutir o colonialismo se a gente não se reconhece colonizado, se a gente não entende, que me trouxe muito aquela coisa, né? Do Mário de Andrade, quando os portugueses chegaram no Brasil, estavam embaixo de uma bruta chuva e colocaram roupa nos indígenas. Se fosse o contrário, a gente teria despido. E o colonialismo, para a gente pensar em colonialismo, a gente tem que pensar em reconhecimento, a gente se reconhecer. A nossa questão originária, identitária, territorial, histórica, econômica, e lembrando também que a maioria, né, a maioria que sobreviveu ao genocídio originário no Brasil e também à exploração dos escravizados, nós somos descendentes do norte global, né, como população de migrantes. Mas chegou um momento que a gente tem que dizer aos colonizadores o nosso basta. E pode ir para o próximo. Eu continuo, Paty? Pode continuar, trouxe alguns autores aqui para debater um pouquinho sobre colonização, né? O que os teóricos dizem? Bose diz, é um projeto totalizante, cujas forças motrizes poderão sempre buscar, no nível do colo, ocupar um chão, explorar os seus bens, submeter os seus naturais. Quijano, que eu adoro, fala que ela foi decisiva para suprimir as identidades originárias e legitimar o monoculturalismo do colonizador como único modelo universal de cultura, história e sociedade.
Lenin já nos traz que é um estágio monopolista do capitalismo, uma prática exploratória ainda moderna, atual e comum ao imperialismo. E aí tem tudo a ver com colonialismo digital, né? É uma prática exploratória. Mas como, pode passar, por favor, mas como o colonialismo digital, o colonialismo se manifesta no ambiente digital? Tentaremos responder a essa pergunta refletindo com os autores sobre o dilema nas redes e a atualidade do colonialismo, lembrando do mito Deus ex machina revisitado, quem coloniza quem? Muito bem. É muito importante a gente lembrar que Leopold ele diz que esse livro foi escrito sob a orientação do Faustino durante a pandemia. Durante a pandemia, quando nós pensávamos que nós éramos um só, né? Mas a gente estava, assim, muito colonizado naquele momento. A gente tinha as informações que vinham do norte global e a gente não conseguia entender. E a internet, as mídias sociais, o ambiente digital, ele meio que nos, entre aspas, salvou, né? E os autores dizem que esse livro foi escrito na pandemia e que foi um resgate para eles mesmos discutirem esse movimento todo em plena pandemia. Mas eles resgatam o termo cibernético, né? Cibernético vem do grego kubernetes, que significa timoneiro. E aí a gente remete novamente à colonização, à navegação, e que o nosso achamento, na verdade, foi um erro de um timoneiro, né? Eles queriam ir para um outro lugar, acabaram vindo para cá. Essa nomenclatura ela é de meados dos anos 1900, a partir do estudo de um matemático, que é o Norbert Wiener, e nada mais é do que a ciência que se interessa pelos processos de comunicação e controle presentes nos seres vivos, mas também nas máquinas. Aspas, trata-se da não descontinuidade entre a carne e a máquina, entre a tecnologia e o organismo vivo, o que faz dela um processo anterior à própria internet. Hoje, utilizamos alguns conceitos como cyberespaço, cybercultura e ciborgue, mas pouco conhecemos sobre as origens dessa teoria. Ou seja, novamente, né, a colonização moderna é um pequeno passo para a ciência. Isso mesmo. Para complementar aqui, Adri, essa parte, a gente pode falar que o coração, né, da cibernética é o feedback, né? Então, ele até cita isso no texto, ele fala, então, assim, a gente tem por etapas, né? Então, um conceito executa uma ação, nesse conceito de feedback. Depois, essa ação, ela recebe uma informação sobre o resultado e ajusta o seu comportamento com base nesse resultado, e assim a coisa vai seguindo sucessivamente, né? Um exemplo que a gente pode dar na vida prática, por exemplo, o corpo humano, né? Então, assim, a gente regula a nossa temperatura com suor, ou então com frio, com calafrio. O termostato, ele liga e desliga, né? Conforme o aquecedor, conforme a temperatura, né? Do aquecedor. E, no caso da tecnologia, um algoritmo, ele ajusta as recomendações conforme o comportamento nosso, né? O comportamento do usuário. Eu só queria... pula para o próximo aqui, Thalita, só para eu... Sim. Ah, tá. Então, né? Aqui no texto, conforme vocês leram também, gente, vocês podem perceber que eu acho que está um pouquinho mais para frente, né, Adri? Ele começa. Ah, tá. Eu ia voltar um pouquinho mais, eu acho, mas eu acho que a gente não tem problema. Quando ele começa o texto, eu gostei muito, sabe? Porque eu achei que ele foi bastante didático e ele vai passo a passo, assim, ele vai montando, digamos assim, né, um conhecimento na nossa mente para chegar no objetivo. É claro que a partir desse primeira e segunda parte, a gente vai, aí sim começam os desdobramentos, né?
sobre colonialismo digital e tal. Mas antes disso, ele vem... boa tarde. Antes disso, ele vem falar sobre os mitos, né? E eu achei muito interessante essa parte, porque eu gosto bastante. Então, o que a gente... Eu entendo que ele quis colocar para a gente que os mitos, na verdade, não são histórias antigas, simplesmente, né? Elas são interpretações que acabam orientando a maneira como a gente pensa e como a gente sente o mundo. Então, quando a gente repete narrativas, né, sobre a tecnologia, por exemplo, se ela vai nos salvar ou se ela vai se voltar contra nós, a gente vai se colocar dentro de um embate, né? E aí, dentro desse, logo nas primeiras páginas, ele fala sobre alguns mitos. Na verdade, ele fala sobre os 4, né? Primeiro, o mito de Prometeu, lá da mitologia grega, e aí ele fala que a técnica é o fogo, né? Que liberta. Que, na verdade, não é, essa técnica, ela não é inimiga do ser humano, ela é o contrário, né? Aquilo que permite que ele se emancipe. No próximo exemplo que ele traz, que é de Frankenstein, de 1818, né, no contexto da Revolução Industrial. Aí já a técnica não é mais o fogo, né, na mão dos humanos, ela ganha corpo, autonomia, e então ela passa... aí vem aquele medo, né, que ameaça o homem, né, que nasce o medo moderno que foge do controle, porque a gente tem muito dessas questões também, né, se a máquina domina o homem, quem que domina quem. Depois ele parte para o próximo exemplo, que ele fala de Matrix, que é de 1999, a gente vê que ele faz uma sequência cronológica, né, que a técnica não é mais uma criatura isolada, ela, na verdade, ela vira um sistema, que ela vai organizar toda a vida, né, ela controla corpos e controla também a nossa consciência e transforma o ser humano em recurso. E, por fim, ele cita o dilema das redes, que já é mais recente, agora de 2000, e atualiza esse mito ao dizer que criamos algo que agora nos controla, né? E as perguntas que a gente deve fazer diante dessa colocação dos autores é: quem programa esses sistemas, com que objetivo e a serviço de quem isso é feito, né? Eu acho que nesse ponto é importante a gente dizer exatamente isso. Hoje, a tecnologia é um meio de mais-valia, onde capital são as mentes e os desejos humanos. Os autores deixam muito claro isso, né? Tudo que está ali não é por acaso, tudo que está ali é produto, e nós estamos espontaneamente cedendo esse conhecimento, mas não apenas o nosso conhecimento, a gente está cedendo as nossas emoções. Tudo que a gente posta numa rede digital, tudo que a gente coloca, a gente está se abrindo para o capital, e isso, para eles, nada mais é do que uma mercadoria, do que um produto. Aí lembra dos espelhinhos dados pelos colonizadores portugueses aos nossos povos originários. Gente, aquilo era uma tecnologia incrível, eles podiam se ver sem estar perto da água. Eu sonhei, a minha geração sonhou vendo Perdidos no Espaço, vendo, sabe, aqueles filmes de ficção, os Jacksons, que a gente pensava assim, o que está faltando hoje? Só o teletransporte. Eu me lembro que logo no início de uma internet mais moderna no Brasil, quando os meus 2 filhos saíram ao mesmo tempo de casa, graças a um celular, eu podia saber onde eles estavam, e eles estavam muito longe, né? Eu via a cozinha da minha filha, eu via onde ela estudava, a faculdade do meu filho, estando longe deles. Isso criou para a gente uma sensação de presença. E naquele momento também a gente começou, nós, comunicadores, começamos a publicar, nossa, o primeiro post viralizado, que beleza. Hoje, para a gente conseguir 100 likes é a coisa mais difícil do mundo, né? Porque, na verdade, isso tudo são capitanias, né? E os autores querem discutir exatamente isso com a gente, que precisa ter mais diálogo entre os pensadores, os estudiosos e os técnicos, porque parece que o conhecimento vai em paralelo, em nenhum momento ele se une nessa reflexão, e eu acho que isso é o grande lance desse nosso estudo aqui, né, Paty? É isso mesmo. Eu não sei, qual é o número do... Quer passar para o próximo? Pode passar. A gente falou, tá. Que aí tem alguma coisa, isso mesmo. Já, porque ele segue essa sequência, né? Vai falando aí
primeiro dos mitos, depois ele vem com essa distinção que ele faz, que é importante, a gente sempre julga saber, né? Ou ter essa compreensão sobre o digital e o virtual. E ele dá um exemplo bem bacana, né? Quando ele fala sobre o virtual é potência, é possibilidade, né? É aquilo que existe em potência. Então, quando ele dá o exemplo da semente, a semente, ela tem a potencialidade de se tornar uma árvore, mas para que isso ocorra, é necessário que ela seja, né, jogada na terra, lavrada, enfim, para se tornar o que de fato ela deve. E, então, e o digital é a técnica de codificar informação em bytes. Nesse processo de hardware, de software, que nós, assim, eu gosto muito, né, não gosto de computador, não entendo muito bem sobre isso, mas eu acho interessante quando as pessoas conseguem explicar o que acontece dentro dele, né? Porque, na verdade, ele não é sujeito, né? Essa que é a questão. Sujeito somos nós, né? Então, a gente não pode perder isso de vista. Então, lembrar sempre que o digital é esse processo de informação, né? E é um modo de representação e processamento de técnicas. Eu acho muito interessante aí, Paty, quando ele faz a diferença, né, entre o virtual e o digital. Nós não somos capazes de tocar num objeto virtual, mas ele ocupa um lugar no espaço. Aí vem a Cláudia, a fotógrafa, porque ele deu o exemplo da fotografia, né? A fotografia, ela está lá, ela existe, a gente não toca nela, mas ela é algo real. Não é palpável ao toque, mas se a gente imprimir, ela se torna palpável ao toque. Se a gente baixa no nosso dispositivo, no nosso computador, por exemplo, eu tenho um filme da minha netinha sorrindo e gargalhando. Ela está longe, mas cada vez que eu clico, ela está ali, ela é real, né? E eles dizem exatamente isso, o digital não é apenas um dado objetivo da realidade, mas também, assim como outras produções humanas ao longo da história, alterou decisivamente nossa percepção subjetiva acerca do tempo e do espaço, transformando com isso a nossa percepção a respeito do virtual. Muito bem. Você falou, né, Adri, um exemplo prático é essa questão da nuvem, né? Às vezes a gente fala nuvem. Hoje a gente já sabe mais ou menos, mas tem muita gente que ainda, né, causa um estranhamento, né? Parece uma coisa material. Tá lá na nuvem, será isso? Não entendi. Eu vou voltar um pouquinho, porque isso que a Paty está falando está nesse slide. Tá certo, tá certo. Não, então era só isso mesmo, né? Porque a gente tem que lembrar que tem por trás dessa nuvem, né? Tem a energia, tem cabo, então é um processo muito grande, né? Tem custo material e tem impacto ambiental, né? E ao mesmo tempo só é possível porque temos nós ali usando, fomentando, discutindo, e como fomentando, inclusive, os algoritmos, como você diz, que vem para a exploração lá na frente, né, Paty? Isso mesmo. Voltando, então, ao imperialismo, né? O universo digital virtual alterou sobremaneira a vivência social e, consequentemente, possibilitou novas formas de relação e exploração de poder. Aspas dos autores. Apesar de todo avanço técnico-científico, a violência não diminuiu na sociedade, pelo contrário, o reino do terror, do genocídio, da tortura e da destruição em massa se fortaleceu, elevando o grau de sofisticação da violência e implementando-a com novas tecnologias necropolíticas de poder. Poder esse que se volta tanto contra os territórios guetizados do mundo quanto a humanidade como um todo. Manifesta-se também uma violência positiva, que visa abanir ideologicamente toda a negatividade, criando um mundo sem outros, sem erros, um mundo narcísico do autodesempenho, do coach e do autoajuda, do empresário em si. Ou seja, a gente vive num momento que o ego é a régua. Vamos lá, Paty? Pode mudar, Adri. Então, a nossa pergunta é isso, né? A colonização, a dominação, a exploração digital, ela é voluntária ou ela é involuntária? A gente
Eles dizem, curioso é que a denúncia dessa tecnização informacional da vida ganha força e consegue se difundir justamente através dos mecanismos disponibilizados por esse mesmo avanço tecnológico, comemorado ao mesmo tempo em seus possíveis benefícios à humanidade. O progresso científico e tecnológico, anunciado como grande triunfo do século XXI, tem demonstrado um caráter fortemente ambíguo no que diz respeito aos desdobramentos políticos e sociais do seu uso. Nessa parte, eu não me recordo se foi antes ou depois, mas ele tem essa relação que ele fala, né, da forma como a gente tem vivido isso. Ele traz o autor Bill Churran, não falamos sobre ele ainda, né, Adri? Não. Eu tenho minhas pendências com o Bill Churran. Também tem essa, né? Eu acho que ele está muito over, né? Mas é engraçado que em todo o trabalho ele é citado, né? A gente pensa assim, porque sim, porque eu acho que ele trouxe um pensamento que pôs para fora aquilo que a gente estava sentindo e ainda não tinha um conceito, algo formado sobre isso, né? Então, essa pressão que se vive hoje, né, por produtividade, e todos nós, não adianta dizer que, não, eu me abstenho disso, né? Ele coloca isso em questão, né? Então, assim, ele nos ajuda a ver que a gente, na verdade, não é robô, né? E que os robôs, na verdade, não vão dominar o mundo, né? O problema é a lógica que nos transforma em gestores de nós mesmos. Então, o resultado disso não vai ser positivo, né? Como a gente tem visto aí, pessoas doentes, burnout, é toda uma questão psicossocial. A sociedade do cansaço. Do cansaço. E aí eu pensei, né? Enquanto eu estava fazendo, isso é fato e é praticamente diário. Eu estou fazendo as coisas e estou com o celular do lado, né? Então, o tempo todo, e aí, me colocando aí como professora, né? Enquanto eu estou, sei lá, às vezes fazendo uma prova, eu estou recebendo notificação, aí é um aluno que manda uma mensagem, é um coordenador que não sei o que lá, ou seja, eu fico o tempo todo para lá e para cá, muitas vezes não termino o que tenho que fazer, e não estou envolvida, efetivamente, né, naquele processo de criação, de estudo, porque a gente, no fundo, não se permite, né, então, quando você fala aí dessa questão de dominação, ela é voluntária e involuntária, eu não sei responder isso de forma honesta, sabe, porque eu não sei o quanto eu faço isso, porque eu acho que eu tenho que ter as minhas demandas respondidas imediatamente, ou se é isso mesmo, esse é o fluxo da vida no momento. E o importante aí também, né, essa coisa da inteligência artificial e do uso dela enquanto produto, né, que vai render o lucro. A gente está falando isso, a gente está falando isso como produto em lucro. Hoje a gente vê um excesso de informação, lembra Caetano Veloso, O Sol, né? Quem lê tanta notícia. Hoje a gente não está mais conseguindo assimilar, e a própria Cláudia falou há 2 aulas atrás, a gente sabe mais precisar se aquilo que a gente está recebendo é real ou não. Por exemplo, para mim, gente, desculpa, foi o fim da picada, aquela desinformação do Trump colocando a bandeira dos Estados Unidos na Groenlândia. A gente sabe que aquilo não é verdade, mas está lá, é real, é palpável. E como as pessoas colocam isso? A questão do sionismo, do antissemitismo, sabe? Hoje é um dia importante que a gente relembra as vítimas do Holocausto. A gente tem a comparação das 2 crianças, né? O migrante nos Estados Unidos que está preso, que, aliás, não é uma prerrogativa do Trump, porque o Obama fazia isso também, só que a gente não sabia que o Obama fazia. Ele separava famílias, ele prendia crianças, ele prendia migrantes, inclusive regularizados, mas hoje a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade, né? A gente vê lá, raptaram o Maduro, e onde que está o Maduro? Não se fala, a mulher do Maduro, ninguém falou como ela estava machucada, né? Então, hoje a gente fica nessa confusão em informação, e a gente tem que escolher um lado, só que a gente está dentro de um lado, em cima da desinformação e em cima de um produto, porque a notícia hoje é um produto. Aí um aspas que, considerando
consideramos aqui importante, neste agitado início do século, período de incríveis descobertas científicas e novas formas de interação, o mundo segue, de certa forma, a máxima advinda da literatura cyberpunk, low profile, high-tech, a miséria humana, a violência militar, imperialista, as migrações forçadas, a xenofobia racializada, e os fundamentos tendem a se integrar com o avanço tecnológico, em especial na área militar e da comunicação. As tendências políticas balcanizantes são contraditoriamente perpassadas pelas mais totalizantes ubiquidade que o mundo já viu, o modus operandi do capital em sua tendente submissão da vida à produção do mais valor. Só para passar para a parte, né? Eu vejo o Big Brother hoje. Eu não assisto o Big Brother, mas o Big Brother está na minha tela todos os dias. E a maneira como eles estão usando, para mim aquilo não é espontâneo, como eles estão usando o politicamente correto, principalmente a discussão sobre feminismo, sobre racismo, que está, sabe, movimentando essa versão. E tudo isso também, de certa forma, é manipulado pelas mídias sociais, porque o que você vê depois, a repercussão, são recortes, né? Vamos lá, Paty. A Thalita disse que assiste o BBB. Assisti eu que não assisto o Globo, eu não assisto TV aberta, né, gente? Faz muito tempo. Vai lá, Patrícia. É, isso mesmo. Então, menina, você falou sobre o mais-valia, né? Extração de valor aí. Eu queria, conforme eu fui lendo, eu acho que ele traz muitos conceitos, né? Que a gente não pode passar por cima, como se compreendessem efetivamente a explicação dele, porque senão a nossa leitura fica um pouco rasa, às vezes até comprometida, né? E aí ele fala sobre, por exemplo, da tatificação. E aí eu fui procurar, né, entender qual é o significado disso dentro desse contexto. Então, a datificação, ela transforma os nossos comportamentos, as nossas interações e as nossas preferências em dados quantificáveis, né? E com relação a essa extração de mais valor, elas são sempre aplicadas aos dados, né? Então, as grandes plataformas, como a gente já sabe, né, elas monetizam a nossa atenção e o comportamento. Então, cada like que a gente dá, cada clique produz trabalho, né? E eu fiquei pensando de novo sobre as plataformas, né, educacionais. Então, eu já falei várias vezes, eu trabalho num colégio de elite, e o que não falta ali é plataforma, e, de fato, isso acontece muito mesmo. A gente tem plataformas que registram do aluno tudo o que ele faz. Então, o tempo de uso, se ele entra para fazer o exercício, quanto tempo ele fica, quais as respostas que ele dão, os padrões de aprendizado, e essas plataformas, elas vendem esses relatórios que elas fazem para outras empresas, né? Não é a escola que ganha, tampouco é o aluno, né? São as empresas e os investidores. Então, sempre alguém por trás aqui. Estamos contentes disso, né, Paty? Porque até dentro da escola. Sim, sem dúvida nenhuma. Não é vazar CPF, é dar as informações dos alunos. Exatamente. O tempo que eles ficam, tudo, na verdade, tudo, né? A deficiência que eles têm, fica tudo aberto, né? E vai prospectando vendas futuras, tendências, comportamentos, o que eles gostam, o que eles não gostam, que tudo isso vai virar lucro lá na frente, né? Exatamente. Então, você coloca aqui, né, alguns riscos desse percurso. Se os autores se propuserem investigar o papel das tecnologias informacionais na reprodução do atual estágio de acumulação capitalista, a gente pergunta, né? E nós, o que somos, mercadoria ou produto? Não é uma resposta, ninguém tem uma resposta. Na verdade, a gente pode criar uma resposta, pensar sobre ela, e fazer, enfim, investidas, né? Esse é o nosso papel como comunicador, né? Quando ele fala, aí eu fiquei pensando também, ele traz, eu complementando, né, o meu raciocínio, ele fala sobre a datificação, ele fala sobre a extração de mais valor, e ele fala sobre a subjetivação também. E essa subjetivação, ela foi interessante, porque eu pensei muito na minha tese de doutorado, quando eu falei sobre identidade, né?
E é isso mesmo, né? Então, a subjetivação que é colocada aqui é o processo pelo qual a tecnologia e as práticas sociais, elas modam nossa forma de sentir e de agir, né? E dá, hoje, digamos assim, né, a construção para esse nosso eu moderno, né? E aí entra nessa questão da necropolítica. E o que a gente entende por necropolítica? Eu acho que na próxima, Adri, pode mudar, Thalita, por favor. Desculpa. É que, na verdade, a gente vai começar a parte 2, né? Você não quer terminar essa parte? Porque agora a gente vai... Porque eles colocam 3 tópicos bastante interessantes para iniciar essa discussão ao longo do livro, né, Paty? Certo, certo. Então, pode continuar, Adri. Então, são 3 partes, né, que eles ponderam ali. Primeiro, o fetiche da tecnologia, é o próximo, Thalita. Isso mesmo. O entre aspas dele, fetiche que não se reduz à naturalização da exploração, mas expressa-se pela aceitação do mito da neutralidade ou da incontrolabilidade da tecnologia, como se ela não fosse fruto das relações sociais historicamente determinadas que a projetam de acordo com certas finalidades políticas, culturais e econômicas, conjunto de transformações tecnológicas que foram projetadas, produzidas e empregadas sob e em função de relações sociais capitalistas ameaçadoras, que ficam ocultas quando não se supera o fetiche da tecnologia. Este rigor analítico é fundamental para não reproduzir uma espécie de ludismo digital que amaldiçoa apenas as máquinas, enquanto isenta a mesma maldição e as relações sociais que as engendram como ameaça. É isso mesmo, né? O ludismo digital. Gente, é uma delícia estar aqui com vocês discutindo esse tema. Não deixa de ser lúdico, vendo o rostinho de vocês, vendo a Thalita confirmando, a Cláudia confirmando, e a Paty complementando. É muito interessante, é muito gostoso, mas, por outro lado, a gente sabe que a tela, ela tira a nossa atenção, como diz a Paty, né? É muito rápido para a gente mudar de assunto, é muito rápido para a gente não ter uma leitura crítica, é muito rápido para a gente ficar no fetiche e é como se fosse uma teia de aranha mesmo, né? A gente vai ali e a gente é sugado e a gente é morta nisso, porque a gente perde muito da nossa independência, a gente se confunde muito nesse oceano de informação, como diz o Gilberto Gil, né? Nessa infomaré, vamos navegar nessa infomaré, mas a gente pode ser um náufrago a qualquer momento. Você fala do 2, Paty? Falo sim. Tá. A sensibilidade às alterações na composição orgânica do capital. Então, esse trecho aqui é do próprio livro, né? É fato que a crescente inserção de novas tecnologias alterou substancialmente a composição orgânica de capitais no mundo, redefinindo não apenas a correlação de forças no interior da luta de classes, como as formas de gerir os conflitos daí advindos. No entanto, o hiperdimensionamento da percepção dessas alterações cria a ilusão de ruptura entre o velho capitalismo, baseado na exploração de mais valor, e o sistema social atual, pretensamente informatizado, quando, na verdade, seguimos submetidos, de maneira ainda mais precária e violenta que antes, né, ao complexo sociometabólico do capital. Então, tem uma parte aqui que ele fala sobre, ele é COC, né? Composição orgânica do capital. E aí, nessa parte, ele fala assim que essa relação entre capital constante, que no caso é a máquina e é a tecnologia, e o capital variável, que no caso é a força de trabalho humano, né? Então, quando a composição orgânica, ela sobe, ou seja, quando a gente vai dar mais atenção às máquinas, há mais investimento em máquina e tecnologia em relação ao trabalho vivo, essa descompensação que a gente vê, né? Quais são as implicações disso para a nossa vida prática, né? Então, no fim das contas, é o que está escrito aqui, muda o quê? Muda as formas de exploração, mas não desaparece a extração de mais valor, né? O trabalho, ele pode se tornar mais cognitivo e precário, inclusive, né? Como a gente vê hoje em dia com
terceirização, as plataformas que substituem, né, os empregos estáveis, e aí, sei lá, Uber e tantas outras, né? E a continuidade, né? A exploração, então, o que a gente pode ver aqui, né? Isso. E outra questão. Oi, Adri. Complementar aqui para você, Paty, o Marx, né, que ele fala muito de Marx. Então, na teoria de mais valor, Marx diz exatamente isso: o capitalista não produz para satisfazer suas carências com o produto. Ele não produz diretamente com vistas ao consumo. Ele produz para produzir mais valor. E junto com Engels, a definitiva, né? A história de todas as sociedades até hoje existente é a história da luta de classe. Muito bem, pode passar. É exatamente isso que você estava falando, né? Isso, é isso mesmo. Aqui 3, né? A combinação eurocêntrica entre politicismo e economicismo. O método dialético e a crítica da economia política, elas se mostram férteis para criar e embasar novas pesquisas, a fim de compreender o capitalismo do século XXI. Os acúmulos teóricos sobre a ontologia do ser social, o caráter fundante do trabalho, as classes sociais, o imperialismo e o neocolonialismo, elas continuam sendo categorias indispensáveis para a compreensão de fenômenos que, aparentemente, se mostram indecifráveis no cenário global atual. Mas, para isso, teremos que adentrar em suas contradições e demais relações, conhecer a sua origem e desenvolvimento através do conceito de totalidade, que muitas vezes é tornado um redútil ad absurdo pelos adversários do método dialético de Marx, né? Então, nessa parte, ele vai falar sobre esse politicismo, né, que seria exatamente isso, né, reduzir a análise a fatores exclusivamente políticos, ignorando, por exemplo, a base teórica. E economicismo é justamente o contrário, né? É reduzir tudo a uma causa estritamente econômica, ignorando, por exemplo, a cultura, a ideologia ou até mesmo a raça, né? E aí entra um método dialético que é uma abordagem muito bacana, né? Que ela vê as contradições e essas relações entre essas duas dimensões, né? Entre as diferentes dimensões da realidade econômica, cultural, política, né? E como elas se transformam mutuamente, né? Porque a própria conceito da palavra dialético, né? De diálogo, de conversa, enfim, reflexão, ela traz esse diferencial, né? Então, por que a gente pode dizer que esse método dialético, ele ajuda, né, nesse entendimento, nessa transformação? Porque ela vai evitar o reducionismo, ou isto ou aquilo, não pode ser dessa forma, né? Porque ela vai permitir analisar a ideologia, os interesses econômicos, as decisões políticas, né, enfim. E aí, sei lá, exemplo de uma análise errada que a gente pode fazer, né, é tratar, por exemplo, a desigualdade digital como um problema apenas de renda. Questão de renda, que não é só isso, né, sem ver, por exemplo, o racismo e a segregação de espaço, né, como elas também influenciam nesse uso. Hoje a gente está muito bem, a gente tem tudo que a gente precisa, mas há muitos lugares no Brasil, vamos falar só de Brasil, que não tem acesso às redes, não tem acesso a uma internet, e aí como é que fica essa história, né? Então, focar apenas, né, em discurso de desinformação, sem olhar para esses outros modelos de negócio das plataformas, ela é um erro, né? É um erro. Vem aí também o etarismo, né? Porque eu sou uma jovem senhora pesquisadora, eu já me vejo também, toda vez que eu leio um texto sobre os anos 70 no Brasil, eu fico chocada, porque eu era uma adolescente que lia 2 jornais por dia, eu era uma adolescente que assistia todos, sem exceção, telejornais, e eu não sabia o que a gente vivia no nosso próprio país, entendeu? Então, eu acho que é isso também, voltar, sempre lembrar do colonialismo, do decolonialismo, da exploração, de como a história foi contada. Eu acho que se tem um outro lado que talvez o digital ele permite, para quem quer fuçar, para quem quer escavar, a gente encontra muitas respostas às nossas dúvidas. O problema é que os algoritmos, como você disse, né, Patrícia, a gente recebe mais
lixo, mais desinformação, mais fake news e vieses, né? As informações todas com vieses, porque o que eles querem, assim, em termos, eu estou dizendo esse capital que está por trás disso, né? Por exemplo, o que a Google quer? A Google quer tendência, a Google quer lucrar, a Google quer saber o que a gente está pensando. É um dementador, como diz o Harry Potter, né? Ele vem ali para sugar tudo que a gente possa trazer de sinais e para apagar esses sinais depois. Indo para o próximo, você já... Pode ir. Aí a gente brincar um pouquinho mesmo, né? Parafraseando Dante Alighieri, né? Nós ousamos reduzir que tudo continua girando em torno da luta de classe sob o sol e as outras tantas estrelas. Na verdade, tudo é um negócio, né? Nós estamos à mercê de grandes, não são mainframes, são de grandes lugares onde tudo isso está armazenado, e isso está virando lixo, inclusive, né? Que estão querendo trazer esse lixão aqui para o Brasil para armazenar todos os dados, como a Patrícia falou lá atrás, né? E, como Marx diz, o capital é trabalho morto. Como um vampiro, vive apenas da sucção do trabalho vivo, e vive também quanto mais trabalho vivo suga. É exatamente essa imagem que essa leitura fica para mim, né, do colonialismo digital. Não é terra de bonzinhos, não, né? Vão lá de novo nos Estados Unidos, né? Estados que se formaram a partir da cópia de cidades da Europa, vindo com a riqueza da cultura global, e hoje no que se transformou, né? Nessa matança e essa exclusão. Nós consideramos que no ambiente digital, que não estamos trabalhando, mas nós estamos produzindo valor a ser explorado pelo capital. Também, duas falas no próximo slide, que vem dos nossos autores, que consideramos bastante importante, né, Paty? Sim. Temos um processo de acumulação primitiva de dados e mercantilização da experiência, ou seja, nós estamos nos colocando enquanto indivíduos, enquanto coletividade, enquanto sociedade, dando de bandeja um grande banquete para aquelas 7 empresas, né, que são bastante conhecidas. Porém, Leopold, ele traz um outro lado, né, o que vai ser discutido ao longo do restante do livro. Mesmo diante da colonização digital, todas as mediações da vida incluem resistência. E eu acho que é o que a gente está fazendo um pouco aqui, né? Sem dúvida. Foi uma excelente escolha. Fechou? É isso aí. Então, pesquisadores do mundo, unânimos. É com você, Dani. Meninas, excelente, muito obrigada. Dani, semana que vem vai dar continuidade a essa discussão, né? Deixa eu voltar aqui, descompartilhar, pronto. É muito importante, né, o que eles vão trazendo nesse início. Eu lembro que, desde a primeira vez que eu li esse livro, eu gostei muito quando ele traz o mito de Prometeu. Eu também gostei muito. Eu uso isso nas minhas falas de palestra. Eu começo as minhas palestras falando sobre o mito de Prometeu. De tanto que eu gostei dessa analogia, né, que ele traz aqui para a gente. Então, assim, acho que eles conseguem ilustrar um pouco esse processo, né? E o que me chama mais atenção nesses 2 itens que vocês trouxeram, eu acho que seria talvez essa segunda parte, que seria sobre os riscos, né? Então, quando eles falam, principalmente desse primeiro, do fetiche, né? Que é justamente essa aceitação, essa dormência que a gente ainda tem
com relação a pensar nessa neutralidade da tecnologia, né? Então, eu acho que, enquanto sociedade, nós ainda não temos essa noção, né? Então, assim, aqui a gente tem, porque a gente está lendo, nós conversamos, nós discutimos entre nós, entre os nossos pares. Mas uma coisa que eu acho que ainda prevalece muito é justamente essa dormência, ou seja, esse fetichismo mesmo da tecnologia, que eu acho que é algo, né, que a gente precisa entender, né, essa relação, né, no final das contas. E aí, eu fiquei pensando muito também com relação a como que isso vai nos trazendo para o que eles colocam no terceiro item, que é essa visão eurocêntrica, né? E que também vem com a falta de posicionamento acrítico, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que essa visão, essa lógica que nos é imposta, muitas vezes através do colonialismo digital, que é o que vai ser discutido aí para frente, ela parte de uma visão eurocêntrica. Não é à toa que em diversos momentos aqui nós já conversamos sobre isso, sobre experimentos com imagens, com textos, com autores, né? Então, eu acho que isso é algo que é muito relevante e que é um grande risco mesmo, né, desse percurso, né, disso que eles estão trazendo para a gente. Então, essas duas questões, assim, são as que mais me marcam nesse trechinho que vocês trouxeram para a gente. E eu queria também abrir para o pessoal, né, comentar o que vocês acham, o que vocês pensam, se vê alguma inquietação aí, né? Então, bora conversar um pouquinho. Bom, eu acho que os grandes problemas da sociedade atual são os algoritmos e essa colonização digital, assim, ó, desde lá na época do Brexit, todas questão democráticas mesmo, tudo foi deturpado pelos algoritmos, eu acho. Eu acho que às vezes a gente não tem noção da escala da coisa, mas é uma coisa muito séria, porque a esfera pública, né, que antes era o lugar do diálogo lá da Hannah Arendt, né, hoje em dia ninguém mais fala em praça pública, dialoga, hoje tudo foi segmentado em redes sociais. Só que aí não é a mesma coisa, né, porque toda fala vai ser filtrada pelos algoritmos, então toda essa gente, outras pessoas que eu conheço que gostam de assistir sobre tal tema no YouTube, já fizeram testes, né, que se começa a olhar sempre um assunto tal, ele vai cada vez mais nichando aquilo, nichando e deturpando, e criando uma bolha que ninguém consegue estourar, né. Então, essa coisa do colonialismo digital é uma coisa muito forte, porque a Tiziana Terranova, se eu não me engano, foi ela que fez o termo free labor, né, que nos faz a gente trabalhar voluntariamente, né, para as redes sociais, curtindo, dando like, argumentando, cheio de moral. Ai, olha o que ele escreveu, que absurdo, vou retrucar. E trabalhando de graça, e também de forma voluntária, que eu digo, como lá do livro do Adolf Huxley, né, no Mundo Novo, que nós somos dominados sem saber, né, e também não sendo remunerados. Então, todo esse valor, hoje a mineração de dados, que é uma coisa absurdamente valiosa, que antes era ouro, cana, café, hoje são os nossos dados, e vai tudo para essas mega empresas, as big techs, né? Então, é uma coisa muito grave, que daí puxando também o Ryuk Hui, né, que fala dessa importância das tecnologias locais, né? E o Ryuk Nadal, desculpa só te interromper a sua fala, talvez a Cláudia vai lembrar, eu acho que foi justamente na fala dela, do Ryuk Hui, que ela trouxe muito sobre cibernética. E é engraçado como esses autores também trazem a cibernética, né, com a coisa do feedback. Eu lembrei muito, salvo engano, acho que foi Cláudia. Agora eu não estou me lembrando, mas senão eu ia perder aqui meu raciocínio. Desculpa, Nadal, te interromper. Não, mas é isso, essa coisa do cibernética, ou seja, humano, máquina, então a gente desgastando o músculo da mão, dos olhos, para curtir, para compartilhar, né? E aí todos esses dados é a coisa mais importante hoje, vai tudo para a Meta ou para outras empresas, e para ver o grau de importância disso, que os Estados Unidos
estavam querendo bloquear o TikTok porque era a mineração de dados da China, né? Então, eles, tipo, lá o governo Trump deu um ultimato, né? Ou vocês vão ser banidos ou a gente vai comprar a parte dos dados aqui do nosso país. E foi o caminho que foi, né? Foi meio que subdividido, né? Então, é uma coisa muito grave. O Brasil não pode ser simplesmente um local que, vamos abrir os braços e receber essas mega, como é que chama? Essas mega pavilhões como é que é? Que as IAs hoje estão precisando de espaço de produção de HDs, esqueci o termo que usam, né? Temos muita água, energia, vem para cá, mas não pode ser uma coisa isenta. Cadê os nossos dados de cada pessoa que são importantes, né? Enfim, eu estava discorrendo sobre vários aspectos. Eu comecei pensando justamente dessa esfera pública que está bloqueada por causa dos algoritmos. Isso é verdade, Nadal, é uma ótima reflexão. Cláudia? Eu anotei um monte de coisa. Mas vamos lá. Não, não vou ficar, não vou monopolizar aqui o espaço, não. Mas é porque o livro do Yuki Rui, eu estava engrenada na leitura, e a minha leitura estava sempre mais avançada do que a apresentação. Esse eu ainda não engatei, ainda estou na primeira marcha, né? Mas, ouvindo as meninas falarem, a Adri e a Patrícia, veio coisas que já estão me inquietando na cabeça, né? Que eu já tenho conversado com vocês e com outros grupos também. A primeira dela, que a Adriana falou, que é a questão da metáfora que eu achei que ela falou sobre porque os portugueses chegaram aqui e davam espelhos, mas a própria prática de uso de espelho é uma questão ocidental. Não tem, assim, a gente não sabe dizer se realmente os indígenas, né, os nativos aqui, entendiam aquilo como uma coisa, como um tesouro precioso para trocar. Na época, eles não tinham realmente ouro assim fácil, então era pau-brasil, era essas coisas, né? A questão do pensamento decolonial, que eu estou assim, boladíssima, né? Eu até botei lá um vídeo do Safatli para vocês verem, porque ele faz a mesma crítica daquilo que eu estava pensando. Será que a gente, para poder trabalhar com uma conceituação de decolonial, anticolonial, etc., e tal, a gente tem que ir para uma universidade gringa, né, uma universidade norte-americana? Ele está falando justamente isso. Porque eu acho que não. Eu acho que é mais fácil você criar conceitos decoloniais interessantes na prática, na vivência, numa prática decolonial e na vivência com pessoas, com grupos, com sociedades que vivem esse problema, né? Então, acho bem mais fácil a gente aqui, eu aqui no Rio de Janeiro, o Diogo lá no Acre, vocês, meninas, etc. e tal, pensar de forma mais interessante do que o colega que está lá, colega pesquisador que está lá em Cambridge, em Oxford, na Brown, etc. e tal, estudando isso, primeiro. Né? Então, eu estou pensando isso. Mas a questão dessa visão eurocêntrica que nós temos uma barreira que acho que é intransponível, que é impossível da gente ter um conceito, digamos assim, 100%, ou chegando a 100% decolonial, porque a gente fala uma língua europeia. Entendeu? A gente fala uma língua europeia. Então, a gente tem esse problema, né? Então, a gente o tempo todo está... Ai, meus gatos estão brigando aqui. O tempo todo, a gente está, assim, no perigo de incorrer num discurso colonial, entendeu? Um discurso eurocêntrico por conta da nossa língua. Eu não sei se... Isso é uma ideia que eu estou tendo, assim, tá? Isso é uma coisa que...
E aí eu me lembrei, né, assim, porque eu sou formada em História, né, então as minhas inquietações são, assim, o meu conhecimento tem muita questão desse contexto histórico, né, a crítica, né, que o pesquisador europeu fez, por exemplo, das sociedades andinas, é que elas eram atrasadas porque não conheciam a roda. Veja bem, elas eram atrasadas porque não conheciam a roda. Acontece que elas viviam num ambiente de montanhas, entendeu? E em montanhas, a roda não faz sentido. Está entendendo a coisa? E aí eu me lembro que tinha um livro que uma época atrás, há muito tempo atrás, estava na moda, porque eu também tinha uma tia, que ela já é falecida, mas ela ela gostava de ufologia, era ufóloga, aquelas coisas. Aí tinha um livro chamado Eram os Deuses Astronautas. Por quê? Eles passavam no pressuposto de que a sociedade primitiva egípcia era incapaz de construir uma pirâmide. Então, a pirâmide teria sido construída por seres de outro planeta. Vocês já ouviram falar dessa história? Sim. Tem até um cara Sim. O autor do Eram os Deuses Astronautas, ele faleceu recentemente. Esse mesmo, Eram os Deuses Astronautas. Mas esse pensamento Eram os Deuses Astronautas assim, é absurdamente colonial, né? Colonizador, estupidamente, assim, acha que qualquer outra sociedade sem ser europeia é burra, então qualquer avanço tecnológico é coisa de outro planeta. Né? É absurdo isso, né? Então a gente tem que estar sempre tomando cuidado com a nossa visão eurocêntrica o tempo inteiro, né? É um exercício que a gente tem que fazer, é um exercício mental. Eu assisti esse final de semana, porque eu fiz uma lista pela inteligência artificial, quais são os filmes que abordam a questão da inteligência artificial. Aí eles listaram um monte de filmes. Vários eu já assisti, mas vou ver de novo, 2001, Odisseia no Espaço, Inteligência Artificial, que é um filme que eu chorei horrores quando assisti. Mas aí eu assisti nesse final de semana que eu não tinha visto, que é o Minority. Tem Minority Report, né? Justiça Artificial. Esse aí eu vou botar na minha lista também, Thalita. Está aqui, Justiça. Mas, então, no Minority Report, que é parte de um pressuposto muito bizarro, mas que eu acho que a gente pode chegar a isso através das ferramentas de inteligência artificial, que eles punem a pessoa antes de cometer o crime. Eles preveem que a pessoa vai cometer o crime, vão lá e principalmente morte. Então, eles vão lá e pegam essa pessoa e prendem, né? E aí... Mas tem uma questão lá também de uns seres lá que preveem isso, né? Mas a gente não pode dimensionar isso de uma forma de que, assim, se os algoritmos estão capturando os nossos gostos através das nossas pesquisas, das nossas falas nas redes sociais e tudo, isso não impede daqui a pouco tempo, daqui a algum tempo, eles não consigam prever alguma coisa que a gente possa fazer, né? Isso aí é uma ficção científica, né? Muito bem feita, aliás. Qual é o autor mesmo? É o Spielberg. Spielberg, todo mundo sabe. Então, mas isso não impede de que no futuro, e a gente está vendo isso até nos Estados Unidos, né? As coisas estão ficando tão esquisitas lá, né, com o ICE, com a vigilância e tudo, né, que esse sistema de vigilância pode vir a ser alguma coisa muito mais perversa do que já está sendo, né? Philip K. Dick. E aí, a outra, para terminar, que as meninas falaram sobre a neutralidade da tecnologia, né? Isso aí eu já venho trabalhando com isso há um tempão, né? A questão da fotografia, né? Que os filmes não eram capazes de
de representar bem a cor marrom, né, a pele negra, e que as câmeras digitais, essas assim, basicazinhas, né, tipo essa aqui, né, que também não, as primeiras câmeras, principalmente da Nikon, né, os algoritmos eram mal feitos, não conseguia capturar o sorriso, o rosto negro, né, também. Então, e a própria ferramenta de busca visual do Google, no princípio, também, ela, quando aparecia um rosto de uma pessoa negra, às vezes ela indicava um macaco. Aconteceu isso, tá? Então, para a gente ver que realmente a tecnologia ela é tudo menos neutra, tudo menos neutra. Mas, para finalizar, desculpa, gente, para finalizar, tem uma hora que vocês falam sobre o complexo sociometabólico do capital. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui, ó, do Jonathan Crary. Eu vou escrever a referência lá. 24/7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. E aí ele mostra como é que já existem pesquisas nos Estados Unidos sobre a questão do sono e para tentar dominar, assim, para tentar, na verdade, que a gente não precise mais dormir para produzir. A verdade é essa. E aí eu lembro daquele lema, né, dos coaches, né, estude ou produza enquanto os outros dormem. Tem esse lema, né? É a mesma coisa, né? Então a gente está nessa questão, né? Porque essa nova dominação através das tecnologias, né, que a gente está vendo, que o autor escreve direito, bacana aí, ela tem esse dado também metabólico, né, essa questão do corpo, né, do funcionamento do corpo. E o Crary sempre trabalhou nessa linha, né? Ele tem esses 2 livrinhos que eu aconselho muito, o 24/7 e o Terra Arrasada, né? Além da era digital, rumo a um mundo pós-capitalista. O Jonathan Crary é um cara maneiro. Então é isso, gente. Eu vou escrever aqui a referência para vocês. Ai, obrigada, Cláudia. Essas referências sempre são bem-vindas, né? E um livro aí interessante que a gente pode colocar nas nossas discussões ainda nesse ano, né? E tudo mais. Eu acho que essa coisa do filme é muito legal, né? Tipo assim, teve uma época que eu estava mais vidrada de escrever sobre ficção, e uma coisa que a gente avalia e analisa junto com alguns autores é que a ficção ela também constrói imaginários, né? Então, é muito interessante quando a gente olha por esse viés, digamos assim, porque a ficção, como o mito, né, igual a Paty trouxe, ela vai construir uma percepção. E não só a percepção, ela vai construir sentimentos de medo, de angústia, de inquietude, de ansiedade, né? Igual esse filme que eu falei com vocês que está em cartaz, eu ainda não assisti, eu devo assistir amanhã. Chama Justiça Artificial. Basicamente, pelo que eu entendi do trailer, um cara, ele vai para julgamento, mas quem julga é uma máquina de inteligência artificial. E aí cabe a ele produzir provas que comprovem que ele é inocente. E a ironia do filme, me parece, está em que ele foi o criador dessa máquina. Foi ele quem criou essa máquina para acelerar a justiça, acelerar condenação, deixar a justiça mais imparcial. E aí ele se vê, né, desse outro lado, tendo que conversar com essa máquina, né, e provar ali a inocência dele. Então, e assim, aí eu vendo aquilo, eu falo assim, meu Deus, isso não está muito longe, porque a máquina conhece muito a gente já, né? A máquina nos conhece, né? Através das redes, dos nossos dados, entre outras coisas. Eu falei, meu Deus, imagina se amanhã a justiça resolve já usar essa dataficação, né? Que foi o termo também apresentado, para ou ajudar ou prejudicar a gente, né? Isso é algo muito espinhoso, né? Isso é algo muito, muito perigoso, de certa forma. Então, eu acho que essas reflexões são muito válidas, assim. Não sei se as meninas gostariam de complementar com alguma observação,
ou se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Eu só queria dizer que eu achei muito interessante o que você diz, né, da tecnologia. Eu não sei se vocês que não são de São Paulo não acompanharam ou não, a irmã do prefeito de São Paulo, o Nunes, ela foi pega numa imagem. Porque o que aconteceu? A gente tem, até nos prédios, quem mora de prédio meu tem a identificação facial, né? E ele colocou alguns dispositivos de reconhecimento facial nas UBSs. Até agora, eu não sei o que aquela mulher rica, trilionária, foi fazer numa UBS, mas ela foi, né? E foi atendida. E ela foi reconhecida, porque ela tem vários pequenos, grandes crimes. Um pequeno, grande crime dela, ela pegou o filho e está com a cara do filho, criança, na parede. Ou seja, uma mãe uma violência doméstica, só que como ela irmã do prefeito, né? Ninguém falou, aquilo foi rapidamente, tudo se converteu a cestas básicas, se converteu em doações, as penas, que eram penas gravíssimas, né? Imagina você bater a cabeça de um filho na parede, machucar essa criança. A gente tem um cantor hoje que está preso, né? Está preso junto com os violentos da Paraíba. E ela foi reconhecida. Então, é muito interessante que tem os dois lados da coisa. Aí, essa mulher apareceu em todos os jornais. O rosto dela ficou conhecido, ou seja, uma mulher que foi protegida e, ao mesmo tempo, foi desvelada a partir desses. E a gente sabe também de outros casos que são o contrário, né? Pessoas que foram presas, que foram confundidas graças a essa tecnologia. É só um parênteses que eu achei muito interessante isso, né, que você trouxe. É um pouco contraditório, né? Então, assim, tem coisas boas, né? Igual a gente não está aqui só para condenar, mas a gente precisa problematizar, né, essas questões. Pode falar, Diogo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, me parece que a gente já falou disso várias vezes, né? Que não é a tecnologia pura e simplesmente, não é ela por si mesma, mas os usos que são feitos dela. Então, quando a gente tem o reconhecimento facial, não dá para discutir o reconhecimento facial de pessoas sem discutir a racialização desse reconhecimento. Então, quando você tem lá o perfil de um ator de Hollywood sendo apontado como um possível criminoso aqui no Brasil, é óbvio que são escolhas muito conscientes operadas. E essas operações, elas não são da máquina pura e simples, elas são de seres humanos que programam a máquina. Então, na USP, por exemplo, dentro da Faculdade de Direito, tem esse debate sobre a instalação ou não de catracas, a instalação ou não de câmeras, porque é necessário pensar nos vieses da tecnologia. E não faz muito tempo, vocês devem ter acompanhado isso, o debate sobre cabelo bonito e cabelo feio. Jogava no Google o que é cabelo bonito e o que é cabelo feio, e o cabelo feio vinha um cabelo crespo, vinha o cabelo de uma mulher parda, de uma mulher preta, e o cabelo bonito geralmente associado à branquitude. Então são escolhas muito conscientes. E a tecnologia, por si mesma, ela potencializa aquilo que nós, enquanto humanidade, já trazemos conosco. Não dá para esperar que a tecnologia, por mais avançada que seja, resolva questões que nós, enquanto comunidade, enquanto coletivo, não estamos dispostos a discutir. É verdade. Com certeza, é por isso que a gente precisa, né, ter esses nossos grupos também, para a gente ir conversando, né, e problematizar mesmo essas questões, né, porque eu acho que isso é o primeiro caminho para a gente depois, inclusive, promover mudanças, né, ter as nossas políticas, ter as nossas ações, né, que é o que os meninos, eu chamando os autores de meninos, mas o que os autores, né, vão nos falar daqui para frente. Bom, para a gente não alongar muito aqui, né, eu agradeço muito a Adriana, a Paty, pela apresentação, pela discussão, foi ótimo, né, semana que vem a gente está com Dani, então, fechando esse primeiro tópico, né, essa primeira reflexão, e para a gente não perder o nosso hábito de jeito e maneira, né, aqueles que puderem e quiserem abrir as suas câmeras para a gente fazer. Pode falar, Cláudia, enquanto o pessoal abre a câmera. Não, eu vou buscar o Zig, que ele assistiu a apresentação das meninas todas, então ele precisa aparecer na foto. Peraí. Com certeza.
Com certeza. A Nutella, ela fica aqui só ouvindo, gente. Ela fica aqui na caminha, ouvindo a gente, super atenta. Não sei se Ana e Janice podem abrir as câmeras, mas fiquem à vontade aí, tá, meninas? Eu sei que o corre é feio, tem hora. Ah, meu Deus. Ah, não, vou pegar a Nutella, peraí. É o Zig Stardust? Aí eu vou Zig pegar o Dante Stardust. também. É. Peraí. Ai, que fofo. Quantos? Aqui. A Nutella também tá coberta, eu não quero largar pra Meu Deus. Mas é que quando eu sento aqui para assistir, ele vem. É o horário que ele gosta de dormir aqui nessa cadeira. Ele Nadal, fica cadê a nossa mascotinha, Nadal? É. Ela foi mais Tá na inteligente. pracinha, tá na pracinha. Eu tenho um gato gordo que tá lá no... Bem gordinho, que tá lá na sala, mas eu fui tentar ver se ele tava Alguém aqui. consegue fazer o print para eu continuar segurando a Nutella aqui? Porque ela me Peraí. ocupa as duas mãos. Alguém vai fazer? Eu posso fazer aqui, print screen. Cadê o print? Ah, tá aqui. Foi? Não, não deu. Ué? Deixa eu tentar, então. Posso tentar. Ô, Diogo, traz ele mais para perto. Não tá aparecendo. É. Ele tá super tímido, tá fugindo. Esse aqui tá gostando. Aqui, ó. Tá com cara de... Ó, então vai, Nadal. Quer que eu vou fazer 1, 2, 3? Peraí. Aí. Aí. Foi? Foi. Ela tá doida para voltar com a minha coberta. Gente, ó, muito obrigada. O meu também foi, eu consegui. Conseguiu também? Depois manda lá no grupo. Consegui. Queria saber onde a Ana Paula tá, gente. Ela tá no espaço, minha filha. Você tá achando? Ela já abandonou a Terra há um tempão. É o fundo, isso, é isso? Tá ali o Capitão Kirk. Ele... Porque ele gira, né? É um satélite 360 graus, caninha, ele tem bastante detalhe. Gente, Mas ele é moço. Tá o Spock lá no fundo. Ele é americano ou ele é israelense? Ah, isso aqui é europeu, meu filho. Na internet a gente só acha coisa europeia. gente, Com certeza não é russo, nem israelense, nem nada disso. aqui, ó, muito obrigada, gente, por mais uma semana aí de discussão. Semana que vem a gente retoma, então, nossas conversas por aqui. E qualquer coisa também a gente vai se falando pelo grupo. Para quem está assistindo esses dois até agora, né? Porque, assim, nesse final a gente sempre sai do personagem, né? A gente tem essa discussão toda semana e semana que vem a gente continua. E todos são bem-vindos, obviamente, nas nossas reuniões também, tá? Gente, um beijo grande para vocês. Ótima semana para todo mundo, tá? Beijo. Tchau. Gente.